Pronto, então como eu dizia, a gente vai falar sobre a Salve Rainha, a origem dela, quem escreveu a Salve Rainha, em que contexto essa pessoa fez como eu posso dizer, inscrição, né? Escreveu a oração da Salve Rainha e em que contexto essa pessoa vivia, né? Então eu trouxe algumas anotações para a gente não poder ficar aí voando ou dizendo coisas que não condiz com a realidade, né? A origem desta oração, ou seja, da Salve Rainha, ela foi escrita por um monge chamado Hermano, né? Um monge Hermando, que tem por título Contractor, e esse sobrenome dele, que além de ser título dele, também é sobrenome. Por quê? Porque Hermano, ele foi uma criança que nasceu com deficiência, ele era aleijado. Contractor quer dizer aleijado. Ele era aleijado, não andava e também tinha muita dificuldade para escrever. Isso na idade adulta, né? Estou dando uma característica de como ele nasceu. Ele nasceu deficiente, aleijado. E quando ele nasceu, o que foi que a mãe de Hermano fez? Que naquela época do nascimento de Hermano, que foi em provavelmente aí 1045, 1038 por aí, mais ou menos, né? Não tem uma data fixa. Quando ele nasceu, naquela época do seu nascimento, as mães, os pais, eles eram verdadeiramente católicos. Eles tinham dentro da sua casa a religião católica convicta. Então, como era de costume, nascia uma criança, automaticamente os pais consagravam a Nossa Senhora, né? O tema que vocês estavam vendo aqui, consagração, Nossa Senhora e a Salve Rainha. Então, se fazia de imediato, quando nascia uma criança, a consagração a Nossa Senhora. Aquela criança era consagrada a Nossa Senhora. E nessa consagração, a mãe de Hermano, sem menos saber, né? Assim, eu digo no que ele iria se transformar, mas indiretamente ela sabia, porque era exatamente por isso que ela estava consagrando o filho a Nossa Senhora. Mas sem ela saber de algo que acontecia profeticamente, ela consagrou o filho, e esse filho foi levado para uma ilha chamada Reichenau, né? Uma ilha na Alemanha, ao sul da Alemanha. E lá naquela ilha tinha um mosteiro, e ele já tinha sido encaminhado para esse mosteiro. Chegando no mosteiro, foi aceito como monge, mesmo com sua deficiência, sua deformação física, foi aceito como monge. Começou a carreira ali de monge, né? Eu digo carreira porque dava-se esse nome também. Começou ali a carreira de monge, e sendo ele monge, ele era dotado de uma grande piedade. Era uma pessoa muito piedosa, ou seja, uma pessoa santa. E ele tinha muito conhecimento. Deus dava a graça a ele de realizar muitos ensinamentos a respeito da doutrina da igreja. O que é que acontece? Ele tinha dificuldade para escrever, mas um auxiliar dele, um ajudante, escrevia as coisas que ele narrava, certo? Então por isso a gente tem algumas coisas, a igreja tem algumas coisas escritas sobre, dele, né? Algum escrito dele, e entre eles a Salve Rainha, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Hermano viveu em uma época, né, que foi a época ali de 1050 até 1050 e poucos, uma época que era muito difícil, uma época que era de tremenda dificuldade. Primeiro, existia muitas catástrofes climáticas. Existia também muita doença, muita peste. E peste naquela época não era algo assim, tipo, sei lá, alguém pega, de repente começa a zika. A zika é uma peste. Mas a ciência está tão desenvolvida que automaticamente combate e consegue resolver rapidamente a questão. Naquela época não, ali morria centenas de pessoas. Então ele viveu numa época de muita catástrofe climática, muita peste e muita pobreza.
E sem contar isso, alguém aqui já assistiu a série que passa na Netflix dos Vikings? Alguém já assistiu? Alguém assistiu? Tu assistiu? Alguém mais? Ninguém? Pronto, então ela vai conseguir entender mais claramente o que eu estou falando. Ele viveu na época que os Vikings invadiam toda a Europa, e principalmente esse lado aí também da Alemanha. Os Vikings, quando eles invadiam um povoado, quando eles chegavam em um povoado, como a gente vê nitidamente na série, aquela série ali é bem originária. Quando eles chegavam, eles pegavam todos os homens que lutavam contra eles, eles matavam. As mulheres também, a grande maioria delas eram mortas, principalmente as que não tinham mais condição nenhuma de servir como escrava. E as escravas eram muito pouco para o trabalho, era mais para a questão sexual mesmo, de ser abusada sexualmente assim como eles queriam. As crianças também eram mortas sem dó e sem piedade. Tudo que existia era destruído, porque eles invadiam, destruíam tudo, roubavam o que era lucro, o que tinha como riqueza, ouro, prata, algum metal, e ia embora, e deixava tudo destruído. Então, os Vikings, quando eles matavam com tortura, e essas torturas não eram coisas que a gente conhece hoje. O pessoal fala muito da ditadura militar, mas as torturas dos Vikings, a ditadura militar é fichinha. O pessoal fala muito da Idade Média, onde diz que a igreja, numa época negra, chamada a Era Negra, diz que a igreja torturou muita gente. E a gente sabe que aí também existe uma grande falácia, né, a respeito disso. Então eles começam a dizer que a igreja torturou muita gente. Isso tudo que é conhecido hoje por tortura, nem chega aos pés daquilo que os países nórdicos faziam quando invadiam os países católicos. Eles torturavam mesmo. Tu assistiu todas as 5 temporadas até a 4ª. Na 5ª temporada, o filho de Ragnar, né, que é o personagem principal, ele mata um bispo quando ele chega numa cidade no país da França, né? Quando ele chega lá, ele mata um bispo, e ele pega o bispo. Esse bispo é amarrado às mãos, né, se eu não estou enganado, é amarrado às mãos, e ele é trazido, arrastado pelo filho dele, que era, eu não lembro o nome dele agora, que também era aleijado. Ele é trazido, puxado pelo chão até o filho de Ragnarok, e ele, com a arma que ele tem, que tem um gancho, ele é meio como que crucificasse o bispo no chão. Ele enfia aquelas 2 adagas na mão dele, e ele faz nada mais, nada menos que abrir a boca do bispo e derramar ferro, aço derretido na boca dele. É assim que ele mata o bispo. Então isso aí é uma das maneiras de tortura e de morte que os Vikings faziam. Então esse homem, esse monge, né, esse Hermano, vivia nessa época e tinha conhecimento das invasões nórdicas. Aí daí, por ele ser consagrado a Nossa Senhora e ter uma vida de intimidade em oração com Nossa Senhora, aí ele vai e escreve a Salve Rainha. Por isso ele fala do Vale de Lágrimas, né? Por isso ele fala da rainha, porque naquele período ele sabia o que era ser rainha. Hoje em dia a gente não tem conhecimento, né? Ser rainha, a gente conhece a rainha da Inglaterra, que parece que nem coroa usa, aquela coisa meio assim, né? Nem parece mais ser rainha. Mas na época dele ele sabia o que era ser rainha. Ele tinha conhecimento da importância de uma rainha, tá certo? Aí ele vai e escreve esta pequena oração, que a gente vai meditar nela um pouquinho. E para quem trouxe Bíblia, a gente vai dar uma olhada em algumas passagens bíblicas, né? Então deu para entender mais ou menos o contexto do período que esse irmão vivia e o quanto ele sofria, e por isso ele escreve. Então, os países nórdicos, ou seja, principalmente os Vikings, né? Eram os Vikings, eram os visigotos, se eu não me engano, né? Uns nomes estrambólicos lá, mas principalmente os Vikings invadindo esses países. Então ele, sabendo da ameaça da invasão dos Vikings, ele faz uma oração a Nossa Senhora.
e ele vai fazer essa oração, e quando ele faz a oração, ele manda escrever, né? Ele pede que escreva ela, e é exatamente esta oração: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos envolver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Então, esta oração é a oração que Hermano dirigem a Nossa Senhora, pedindo que ela salve o seu país, principalmente ali o mosteiro. Na primeira temporada dos Vinques, eles invadem o mosteiro, eles matam todos os monges, com exceção de um que protegia o evangelho de João, e ele é levado como escravo para Vírtiga, né? Se eu não me engano o nome, Vírtiga, da cidade de Pronto. Então ele é levado para lá como escravo, mas depois acaba que ele, entre aspas, se converte aos deuses Vinques, né? E quem eram os deuses Vinques? Aqueles que que o pessoal for assistir agora há pouco, né? Thor, Loki, o irmão de Ló, Odin. Esses são os deuses Vinques, e eles acreditavam verdadeiramente que esses deuses tinham poder e podia fazer tudo. Inclusive eles ofereciam até sacrifícios humanos para esses deuses, de livre e espontânea vontade, animais e pessoas, né? Então, assim, eu coloquei alguns pontos aqui que a gente pudesse ir vendo e falando sobre a Salve Rainha, mas de uma maneira onde a gente pudesse ir pegando a Bíblia para nos auxiliar. Logo no início, quando diz assim, salve, essa palavra salve é uma palavra que denota glória, né? Quando ele está escrevendo aqui, quando ele está falando com Nossa Senhora, ele não está falando com Nossa Senhora simplesmente ainda aquela mulher, aquela menina, melhor dizendo, de Nazaré. Porque a graça de Deus aqui na terra é graça, mas a graça de Deus no céu não é somente graça, é glória. Então Maria, que é toda agraciada aqui na terra, no céu ela é toda glorificada. Está entendendo? Então quando ele diz salve, né? Salve rainha, ele está dizendo com Maria, gloriosa rainha. E alguém pode dizer, mas Maria nunca foi rainha. Então vamos ver o que diz o livro do Apocalipse no capítulo 12, né? Quem trouxe Bíblia, quem está com a sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12, versículo do 1 ao 6. Apocalipse 12, do 1 ao 6. Ele diz, salve rainha, né? E Maria é rainha? Será que Maria é rainha? Então vamos ver o que o Apocalipse diz. Diz assim, versículo 1: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem carrega a coroa na cabeça? Rei e rainha. Se aquele diz que é uma mulher coroada com uma coroa de 12 estrelas, essa 12 estrelas aqui, ela representa duas coisas. Primeiro, as 12 tribos de Israel, significa dizer que Maria é rainha também das 12 tribos de Israel. E os 12 apóstolos de Jesus Cristo, significando dizer que Maria é rainha da antiga Israel, que era o povo eleito, e também rainha da nova Israel, da nova Jerusalém, que é a igreja representada pelos 12 apóstolos, que é o colégio apostólico, tendo
Pedro como o primeiro, a cabeça, o primado, né? Então, uma mulher sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Aí diz assim: apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão. Quem é esse grande dragão? Satanás. Continuando o texto, João vai dizer: Satanás, a antiga serpente ou diabo, né? Um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão vai ficar muito longo essa parte, mas depois vocês podem pesquisar direitinho o que significava esses 10 chifres, essas 7 cabeças, né? São poderes políticos, né, que Satanás usa para perseguir a mulher, Maria, e os seus descendentes, a igreja, né? Ele diz, versículo 4: sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu, lançando-as para a terra. Aí aqui fala da queda de Satanás junto com os anjos, uma terça parte dos anjos que desceu com ele. O dragão prostrou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Quem é esse filho? A gente vai ver na Salve Rainha que diz que é Jesus, né? O filho, tão logo nascesse. Então esse dragão aqui, Satanás, que é o dragão e o perseguidor da igreja e de Maria, lá em Herodes, o que foi que Herodes queria fazer quando Jesus nasceu? Queria matar o menino Jesus. Então o dragão, Satanás, estava personificado, eu não digo assim como incorporado, mas a ação de Satanás estava em Herodes de maneira clara. Aqui a mulher nasceu o menino e ele estava pronto para devorar o menino, para matar o menino, né? Assim que ela desse à luz, ela deu à luz a um filho, um varão. O que significa um filho varão? Significa um menino macho, né? Que regerá todas as nações com cetro de ferro. Quem é que possui um cetro? O rei. Quem é que rege um povo? É o rei. Então Jesus é rei, que possui um cetro de ferro. Uma passagem, e aqui eu não anotei, mas você pode ler a história de Salomão, o rei, filho de Davi. Você vai ver que Salomão, quando ele é consagrado rei, quando ele é ungido rei, ele não tem uma mulher específica para colocar como rainha ao seu lado. Então o que é que o rei Salomão faz? Ele chama a sua mãe, a mãe do rei, e coroa ela como rainha. Por isso existe aquele cântico que é um salmo, se eu não me engano é um salmo, mas que está lá em Eclesiastes, se eu não me engano, que diz assim: eis que à tua direita está sentada a rainha com vestes resplandecentes de ouro e de ofim. E ali aquela figura, aquela linguagem figurativa, fala de Nossa Senhora, a rainha, sentada à direita do filho que é rei. E Salomão é essa personificação aí, podemos dizer assim, essa tipologia de Jesus sendo rei, e que elege não a mulher dele, né, mas a mãe para ser rainha. Por isso, salve rainha, né? Então Maria é rainha. E aqui eu já não vou continuar lendo, porque já dá para a gente perceber que Maria é a mulher do Apocalipse, que foi profetizada por Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando diz Deus para Satanás: eis que eu porei inimizade, uma hostilidade, uma guerra, um ódio entre ti, Satanás, e a tua descendência e a descendência da mulher.
a mulher e a sua descendência. Entre a mulher e a sua descendência. Continuando aqui a leitura, você pula aí para o versículo 13, que diz assim: ao ver que fora expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher. Que mulher? A mulher que dera à luz a um filho varão. A mulher que deu à luz a Jesus. Os evangélicos dizem que essa mulher do capítulo 12 está se referindo à igreja. Também pode-se ser entendido como uma figura da igreja, mas esta mulher é, em primeira mão, em primeira interpretação, Maria, a mãe de Jesus. Tanto é que diz no versículo 13: ao ver que foi expulso para a terra, o dragão pôs-se, ou seja, se disponibilizou, se colocou a perseguir a mulher que deu à luz a um filho varão, um filho homem. E diz assim: ela porém recebeu, aqui é a mulher, ela porém recebeu 2 asas grandes de águia para voar ao deserto, para o lugar em que longe da serpente, era o dragão, agora está falando da serpente, ou seja, para enfatizar que a serpente e o dragão é Satanás. Longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso aqui levaria um bom tempo para explicar o que quer dizer isso, né? Tempo, um tempo, por uma metade de um tempo e por um tempo, né? A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher. No Apocalipse a palavra água significa multidão, né? Grande multidão. Ou seja, ele vomitou uma grande multidão de seguidores seus, de homens e de demônios que estavam a seu serviço para perseguir a mulher, né? A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, usou de meios na terra para parar, para frear, para bloquear a ação de Satanás contra a mulher e contra a igreja. Porque se Deus não fizesse isso, ele poderia destruir não somente a igreja, mas também destruir a mulher. Só que existe uma profecia do próprio Jesus, quando ele deu o primado da igreja a Pedro. Ele disse: as portas do inferno tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Por que não prevalecerão? Porque a graça de Deus agirá na igreja. Agirá na igreja. Então, tentou perseguir e tentou destruir. A terra, porém, voltando aqui, a terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, por causa de Maria, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, quem lê esse texto e interpreta outra coisa senão aquilo que está sendo dito aqui, ou está sendo ignorante, não tem conhecimento, ou está sendo malicioso, realmente está fazendo isso com uma malícia para deturpar o que está escrito, ou realmente é mau caráter. Não tem outra palavra, né? Aí continuando: salve rainha, mãe de misericórdia. Então veja, Maria é rainha e é mãe de misericórdia. O que é ser mãe de misericórdia, né? Eu trouxe aqui, a cartinha do Papa Francisco, quando ele promulgou, quando ele declarou o ano da misericórdia, para a gente saber. Maria é mãe de misericórdia. Quem é a misericórdia? No primeiro parágrafo, no número 1 dessa carta do Papa, falando sobre a misericórdia, e o tema é o rosto da misericórdia, e o rosto da misericórdia de Deus é Jesus. Por isso, Jesus disse a Filipe: Filipe, quem me vê, vê o Pai.
porque eu e o Pai somos um, né? Eu e o Pai somos Deus. Então, o que é que acontece? O Papa Francisco escreve no número 1 dessa carta dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece encontrar nestas palavras sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o seu clímax em Jesus de Nazaré. O Pai, rico em misericórdia, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, depois de ter revelado o seu nome a Moisés como Deus misericordioso e clemente, lento na ira e cheio de bondade e fidelidade, Êxodo 34, versículo 6, não cessou de dar a conhecer de vários modos e em muitos momentos da história uma natureza divina. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, quando tudo estava pronto, segundo o seu plano de salvação, mandou o seu Filho nascido da Virgem Maria para nos revelar de modo definitivo o seu amor. Quem o vê, vê o Pai. João 14:19. Com a sua palavra, os seus gestos e toda a sua pessoa, Jesus de Nazaré revela a misericórdia de Deus. Então, Maria é rainha, como a gente viu, e mãe da misericórdia. E sendo ela mãe da misericórdia, ela não sabe fazer outra coisa a não agir de misericórdia. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é agir com compaixão com o miserável. Só pode ser misericordioso alguém que de alguma maneira tem uma superioridade referente à posição do outro. Por exemplo, nós podemos agir de misericórdia com alguém que inferiormente, e aqui não é assim no sentido de tirar a dignidade da pessoa, mas no sentido de pobreza, de miséria, de falta de conhecimento. Então a gente só pode agir de misericórdia para alguém que é inferior a nós. Então nós automaticamente somos inferior a Nossa Senhora. Nossa Senhora é automaticamente inferior a Deus, a Santíssima Trindade. Mas nós somos inferiores a Nossa Senhora no sentido de que ela está cheia, plena da graça. E agora atualmente essa graça não é somente graça, mas é glória no céu. Então do céu ela pode fazer isso aqui, ó. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, doçura e esperança nossa salve. Ela é doçura. Alguém doce é alguém que age sempre com amor. E Maria, sendo cheia da graça, ela não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Então por isso que ela pede. E aquele monge, conhecendo a sua condição de pobre, vivendo no vale de lágrimas, como eu falei no início, das perseguições e das catástrofes, e a sua deficiência física, ele se achava e se considerava miserável e precisava da misericórdia de Deus. E o meio pelo qual ele quis receber a misericórdia foi por meio da Mãe de Misericórdia, né? Continuando, a voz bradamos, ou seja, a voz gritamos, os degredados. Degredado significa dizer exilado, abandonados. Então quando aquele monge foi levado para aquela ilha lá no sul da Alemanha, ele foi exilado naquela ilha. E lá, exilado, como filho de Eva, o que foi que Eva fez conosco? Quando Eva pecou, ela foi, juntamente com os seus filhos, exilados em um vale de lágrimas. O povo todo, cada um de nós, vivemos ainda um exílio. Assim como foi o exílio no Egito, e precisou Moisés para tirar o povo que estava exilado, escravo no Egito, assim como foi o exílio da Babilônia, onde o povo de Israel passou 70 anos aprisionado e escravizado na Babilônia, sofrendo todos os tormentos possíveis, assim também nós vivemos exilados.
exilados na condição de filhos de Evas, mas, porém, alcançadores de misericórdia, referente a Maria, que é a nova Eva. E aí a gente precisaria de mais um grande tempo para explicar porque Maria é a nova Eva, né? A primeira Eva escutou um anjo decaído e levou a morte para todo mundo. A nova Eva escutou um anjo não decaído, Gabriel, e trouxe a salvação no seu ventre para todo mundo. Então já dá para entender por que a nova Eva. Continua dizendo assim: a voz suspiramos. Suspirar significa dizer, falar também baixinho, ali na intimidade, rezar, quase que no silêncio, como eu fiz aqui em um 13 de maio, quando eu disse no meu silêncio, mas os lábios ainda batia, mas ninguém sabia, pensava que eu estava rezando a Ave Maria, e eu dizia: mãe, se a senhora me der a graça de ser pai, se for uma menina, eu coloco o seu nome nela, Maria de Fátima. E a minha filha hoje tem esse nome, Maria de Fátima. E foi por causa disso. Muitas pessoas não conhecem essa história, mas nesse 13 de maio, quando eu fiz essa promessa a Nossa Senhora, ela não me deu, porque ela não pode fazer isso no sentido de, não é ela por ela, mas na sua intercessão, ela me deu a graça de ser pai, como ela teve a graça de ser mãe. E eu não podia fazer outra coisa a não ser agradecer, cumprindo a minha promessa, né? Então, suspirando ali, eu pedi. Suspirando, nós podemos pedir. Aí alguém diz: ah, mas Maria, então Maria seria deusa onipotente, onisciente e onipresente. Não. Mas lá no céu, não somente Maria, mas todos os santos participam dos atributos divinos. Não é que elas, por elas mesmas, não é que elas queiram, não é somente que eles dizem eu faço e aconteça, mas é porque Deus, na pessoa do Filho Jesus, querendo dar a eles essa graça, dá. Então cada santo, Nossa Senhora, independente do seu título que for usado, escuta o silêncio da nossa oração, porque Deus dá a cada um deles esta graça de participar dos atributos divinos para nos auxiliar. Isso crente não acredita, mas só lamento, infelizmente, né? Os protestantes não creem nisso. Mas aí fica a questão de que nós somos católicos, né? Nós não somos protestantes. Suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrima. Então aquele monge sabia muito bem o que era um vale de lágrima. Ele era aleijado, mal andava, mal escrevia, e estava vivendo num momento em que o país dele, a ilha onde ele habitava, estava prestes a ser invadida por países nórdicos, ou seja, pelos nórdicos, pelos vinques que eram cruéis. Então ele sabia o que era um vale de lágrimas. E hoje nós estamos vivendo também este mesmo vale de lágrimas. As doenças, a violência, a perseguição, a guerra, as matanças que aconteceu no Sri Lanka, agora há pouco. Um atentado que arrastou quase 300 cristãos católicos mortos, né? Mas são mártires. E já dizia Flávio Josefo, né? Um grande historiador judeu: o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Então, quando eles pensam que eles vão matar os cristãos e acabar com a igreja, aí é que a fé da igreja cresce, aí é que a fé da igreja fica enfatizada e aparece ainda mais conversões. Eles pensam que estão destruindo, mas na verdade eles estão apenas regando a semente de novos cristãos com o sangue dos mártires, né? Continuando aqui, ele diz: pois eia, né? Esse eia significa uma expressão de excitação, de ânimo. Então ele entusiasmado, quando ele diz eia, pois advogada. Quando ele diz eia, ele está entusiasmado naquele momento ali da perseguição, naquele momento ali de grande miséria, mas ele está entusiasmado. Por isso Miqueias diz no capítulo 8, versículo 10: a alegria do Senhor é a nossa força.
E ali ele, entusiasmado, na alegria do Senhor, ele exclama, entusiasmado: eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. Volver significa reverter, virar. Então tire a gente dessa situação de miséria, de perseguição, de catástrofe, de invasão, de guerra. Tire nós, nos tire dessa situação e inverta a situação, traga paz para nós, traga salvação. Era isso que ele estava dizendo quando ele disse eia, ou seja, converta a nossa situação de miséria para uma situação de alegria, de ânimo, de bom ânimo, de paz, E ele diz assim, continuando, E depois deste desterro, o que é desterro? Exílio. Depois desse exílio dele lá naquela ilha, e também desse nosso exílio nesse mundo, não sei se vocês sabem, mas o caminhar da igreja nesse mundo é um cumprimento daquilo que foi o caminhar do povo de Deus no exílio e no deserto, percorrendo o deserto lá com Moisés. A igreja faz a mesma coisa, Esse desterro, ou seja, esse exílio. Mostrai-nos Jesus. Ele pedia que ela mostrasse Jesus, e ela não sabe fazer outra coisa a não ser fazei tudo o que ele vos disser. Maria disse isso: fazei tudo o que ele vos disser. Maria disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria não sabe fazer outra coisa a não ser mostrar para os católicos Jesus. Se um católico que se devociona a Maria ou a qualquer outro santo, mas aqui falando especificamente de Maria, se um católico se devociona a Maria, coloca uma devoção em Maria, e a devoção dele, a devoção desse católico para em Maria, a igreja diz que essa devoção é maldita. É maldita. É só você pegar o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort, no número 14 do tratado, ele vai dizer que eu, juntamente com a igreja, declaro que Maria não é nada, não passa de um átomo na mão do Senhor, porque ele, bastando-se a si mesmo, que está lá em Gênesis isso, ele bastando a si mesmo, poderia dizer faça-se e tudo se fará. Aí ele vai e diz: mas querendo Deus a participação de Maria, ele a escolheu para participar da salvação. Por isso diz que Maria é corredentora. E aí já seria outra aula para a gente falar sobre a corredenção de Maria, Seria outra aula. Corredentora, ou seja, aquela que salva com. Ela é salvadora em si só não, mas ela participa da salvação. Então, se a nossa devoção parar em Maria, perdeu tudo, acabou tudo. Por isso que toda vez que alguém chegava a ela, e aqui falamos da intercessão dela, eu não vou ler porque já está ali em 40 minutos, Senão a gente vai tomar muito tempo. Mas lá no capítulo 2 do Evangelho de São João, capítulo 2, do 1 ao 12, se eu não estou enganado, diz que acontecia ali um casamento em Caná da Galileia, e Maria foi convidada também junto com Jesus e os seus apóstolos. E estando ela lá no casamento, faltou vinho. E quando faltou vinho, ela se aproximou de Jesus e intercedeu, dizendo: olha, eles não têm mais vinho. Jesus se vira para Maria e não chama de mãe, chama a expressão mulher. E não é porque está dizendo mulher como se fosse uma qualquer, é para enfatizar para os judeus ali, para os apóstolos e para Maria mesmo, que ela é a mulher lá de Gênesis, que Deus disse que iria colocar uma inimizade entre a mulher e o demônio. Aí ele olha para Maria e diz mulher, enfatizando também que ela é aquela mulher que João escreveu do Apocalipse 12, dizendo para ela: mulher,
O que eu tenho com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Que hora? Em primeiro lugar, a hora dele ser glorificado na cruz, mas também a hora dele manifestar-se como o Messias. Maria se cala, Maria se contenta, vai sentar no banquinho lá e deixa do jeito que está? Não, ela vai lá nos serviçais que servia a festa, o vinho, e diz: olha, vá lá e faça tudo que ele mandar. E quando eles chegaram lá perto de Jesus, Jesus poderia dizer muito bem: o que vocês querem aqui? Eu não chamei vocês aqui. Mas ele sabia que a mãe dele, a mulher Maria, tinha dito àqueles homens que era para ir até Jesus. Ou seja, Maria só sabe fazer isso: nos mandar ir até Jesus, porque é Ele que faz. É Ele que faz, é Ele que nos ensina quem de fato Ele é. E quando Maria manda eles ir, o que é que os homens chegam lá? Eles dizem alguma coisa? Não. Jesus é quem diz: olha, vai encher as talhas de água e tragam aqui. Eles vão, enchem as talhas de água, traz até Jesus, e Jesus não faz nada. Jesus não faz: agora prestem atenção, água se transforma em vinho. Não. Jesus simplesmente diz assim: olha, tire agora daí da água. Eu estou colocando a água, a palavra água, para especificar. Jesus diz: tirai e vai levar para o mestre-sala experimentar. Quando eles levam, o mestre-sala experimenta, e o mestre-sala diz: todo mundo é acostumado a dar o vinho bom no começo da festa. Quando o povo dá bebo, aí dá vinho carreteiro, dá qualquer vinho, dá o vinho mais popular, mais fraco. Mas aqui foi o contrário. Vocês deixaram o melhor vinho para o final da festa. E por que foi o melhor? Porque foi Jesus quem fez, porque foi Jesus que transformou. Não tinha outra situação para dizer que era melhor. Foi o que Jesus fez. Serviram. Aí João, que é narrado como aquele que é simbolizado por uma águia, ou seja, que tem a visão mais alta de Deus e mais amplificada de Deus, e conhecia de maneira mais profunda, João deixa específico ali, escrito de maneira ipsis-literis lá no Evangelho, dizendo: ele, o mestre-sala, não sabia qual era a origem daquele vinho, mas os auxiliares, os ajudantes, sabiam que aquilo ali era vinho que tinha sido transformado da água que eles tiraram e encheram as talhas. Então, por isso, quando diz aqui, né, esse Jesus, esse filho de Maria, é esse que tem a capacidade de, pela intercessão dela, pela intercessão de Nossa Senhora, fazer o milagre acontecer. Dar uma filha a quem é estéril, e não somente isso, mudar a vida de quem quiser que ele mude. Porque se um jovem está vivendo de maneira errada, se ele se apegar a Nossa Senhora, se ele pedir a sua intercessão e se ele procurar Jesus, ele muda de vida. Se não mudar de vida, é porque é cabra safado, sem vergonha, mau caráter. Não quer mudar. Porque Nossa Senhora não sabe fazer outra coisa a não ser moldar. Ela que é a forma Dei, a forma de Deus, ela não sabe fazer outra coisa a não ser nos moldar, nos configurar a Jesus. É somente isso, né? Aí ele continua. Eu parei aonde? Sim. Agora vai para ó Clemente, né? Então, ó Clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Clemente, né? É o que? É alguém que realiza clemência. Então, alguém está prestes a ser morto por alguém. A pessoa pede clemência, misericórdia, piedade. Por favor, não faz isso. Aí a pessoa que é misericordioso e clemente não realiza o ato. Ou alguém que está devendo uma grande dívida a alguém, é um devedor, e chega lá e pede perdão da dívida. Aí a pessoa que é clemente, que é piedoso, ó clemente, ó piedosa, vai e perdoa a dívida. Então, ó clemente, ó piedosa, ó doce Maria. Alguém doce é alguém que só sabe fazer coisas agradáveis ao outro. Alguém doce é alguém carinhoso,
é alguém prestativo, é alguém que nos faz coisas boas a ponto da gente querer estar grudado nele. Maria é essa pessoa, é piedosa, é clemente. Tem um hino que é de Irmã Kelly Patrícia, né? Madre Kelly, que é o regaço acolhedor. Aí naquele hino diz assim: para me perdoar, a papazinha quer dizer assim, me perdoar, me ensinar, né? Me educar, me ensinar, me perdoar. Aí algumas pessoas disseram: esse hino tem uma heresia, porque Maria não pode perdoar. Eu disse: como não pode? Jesus diz, quando termina a oração do Pai Nosso, que se a gente, nós, meros mortais, não perdoarmos, não seremos perdoados.